e Instagram. Vamos ler hoje o Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 9, verso 17. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vamos ler o Srimad Bhagavatam, verso 17, do capítulo 2. Você vai repetir lá, tá? Adhyarasanam ashtitam param. Vai repetir? Não, né? Adhyarasanam ashtitam param. Vritam yatam chatusudasha pancha saktibi. Virtam chatur shudasam pacham shakti. Yutam bagai swai itatra chanduvai. Iktam bhakai svai itaratra chadushva. Ramanam Ishwaram. A palavra adorabilíssimo. Asanam, trono. Astitam, sentado nele. Param, o Supremo. Vritam, rodeado por. Chatu, quatro. A saber, Prakriti, Purusha, Mahat e Ego. Sudasha, as 16. Pancha, as 5. Shakti, pelas energias. Yuktam, possuindo. Bagai, suas opulências. Swai, pessoais. Itaratra, outros poderes menores. Cha, também. Aduvai, temporários. Sui, própria. Eva, de certo. Dama, morada. Ramanam, desfrutando. Isvaram, o Senhor Supremo. O Senhor estava sentado, a tradução o Senhor estava sentado em seu trono e estava rodeado por diferentes energias, como as 4, as 16, as 5 e as 6 opulências naturais, juntamente com as outras energias insignificantes do caráter temporário. Mas ele era o verdadeiro Senhor Supremo, desfrutando sua própria morada. Jesus está sentado ali, sabe? Quando eu leio esse verso, assim, eu acho assim, a descrição de Cristo é muito bela. Só uma palhinha. Vamos ler o comentário da pessoa divina graça, se vai tiver dando sua me preocupado. O Senhor é por natureza dotado com suas 6 opulências
especificamente, ele é o mais rico, o mais poderoso, o mais famoso, o mais belo, o mais sábio e o mais renunciante também. E em suas energias criadoras materiais, ele é servido por 4, a saber, os principais de Prakriti, os princípios de Prakriti. Inclusive, ele é servido por 4, a saber, os princípios de Prakriti, Purusha, Mahatmata e Ego. Ele também é servido pelas 16, a saber, os 5 elementos, terra, água, fogo e céu. Os 5 órgãos sensoriais perceptivos, o olho, o ouvido, o nariz, a língua, a pele. E os 5 órgãos sensoriais funcionais, a mão, a perna, o estômago, a saída de evacuação e os órgãos genitais e a mente. As 5 incluem os objetos dos sentidos, a saber, forma, sabor, odor, som e tato. Todos esses 25 itens, 25 elementos, servem ao Senhor na criação material. E todos eles estão pessoalmente presentes para servir ao Senhor. As opulências insignificantes, totalizando 8, as Astasiddhi, alcançadas pelos yogis que querem exercer domínio temporário, também estão sob seu controle, mas ele, naturalmente, tem em plenitude todos esses poderes sem fazer nenhum esforço, e por isso ele é o Senhor Supremo. O ser vivo, por meio de rigorosas penitências e praticando exercícios físicos, pode atingir temporariamente algum poder maravilhoso, mas isso não faz dele o Senhor Supremo. O Senhor Supremo, por sua própria potência, é ilimitadamente mais poderoso do que qualquer yogi e é ilimitadamente mais erudito do que qualquer Gyani, e é ilimitadamente mais rico do que qualquer milionário, é ilimitadamente mais belo do que qualquer formosura, e ilimitadamente mais caridoso do que qualquer filântropo. Ele está acima de todos, ninguém é igual ou superior a ele. Tampouco pode alguém alcançar sua perfeição em qualquer um desses poderes, não importa a quantidade de penitência ou exercícios iógicos que ele execute. Os yogis dependem de sua misericórdia por causa de sua disposição imensamente caridosa. Ele pode conceder aos yogis alguns poderes temporários tão avidamente desejados por eles, mas seu devoto imaculado, que tudo o que desejam do Senhor é prestar serviço transcendental, deixam o Senhor tão satisfeito que ele se entrega em troca do serviço puro e recebe. Magyana Timirana Sagyana Jana Shakaya Shakshuru Kandini Tasmai Shri Gave Maha Maham Vishnu Padaya Vishnu Tasai Padaya Simati Pushataya Sumiti Mura Tegarinda Jagyan Palai Pinada Yopai Sebhagina Shik Shakota Dhampantari Gitaha Maham Vishnu Padaya Krishna Tasai Padaya Simati Parangati Prabhuti Nini As Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sivita Gadadara Sivasadi Guru Bhakta Vancha Kalpata Vyasya Krita Sindhu Nivya Pachitanam Bhavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Vamos ler aqui o verso para a gente ler.
O Senhor estava sentado em seu trono e estava rodeado por diferentes energias, como as 4, as 16, as 5 e as 6 opulências materiais, juntamente com outras energias insignificantes do caráter temporário, mas ele era o verdadeiro Senhor Supremo, desfrutando sua própria morada. E agora? Se dessa é muito bom, né? E acho que Prabhupada aqui descreveu aqui no começo do verso as energias de Krishna. Então, a primeira parte da criação é feita pelo Senhor Vishnu. E Prabhupada descreveu aqui nesse verso que Vishnu cria tudo antes. Depois ele cria Brahma para fazer a criação secundária. Tudo que foi falado aqui nesse verso são energias temporárias. É uma energia que vai criar o mundo, universos materiais. Então, mas depois Krishna vai descrever outra energia, né? Que é a energia que todas são importantes, mas no contexto do verso aqui, a energia mais importante é a energia espiritual. Eu vou fazer um pequeno comentário aqui dos elementos materiais, né? Que início. Vou pegar aqui essa postura que eu tenho aqui. É marcado que nos estudos que tem aqui tudo é cíclico. Quando Krishna cria o mundo material, Krishna ele é uma pessoa só. Ele é em Goloka Vrindavan, ele está. E aí para criar os universos ele se expande a criação do universo material e universos espirituais também. Mas ele expande nos 3 vistos, expansões plenárias. E depois ele vai expansões separadas, que são as entidades vivas. São as energias de Krishna formadas essas 2 energias. Estamos aqui numa atmosfera predominante material, vivemos entre coisas inanimadas e também entre entidades vivas. Cruamente podemos afirmar que a energia material é morta por natureza e não tem sensibilidade, não há presença da vida. Uma pedra, por exemplo, um rio, nós podemos ver que uma pedra não tem consciência. Um rio, a água do rio que corre, ela também não tem consciência. São energias riquíssimas, energias materiais, energias feitas por elementos materiais. Então, essas energias dentro do mundo, aqui no mundo não existe energia espiritual separada da energia material. O que existe é a combinação das 2 energias. Né? Podemos perceber isso aqui, mesmo aqui na mesa, no pedestal de som, né? Qualquer móvel dentro da matéria, a matéria é inerte. A matéria inerte sozinha, ela não tem movimento. Para ganhar movimento, é necessário que o espírito, que é a energia espiritual de Krishna, entre na matéria. Então, a matéria passa a ganhar movimento. Então, tudo no mundo que é material já é sem vida. A vida passa a existir a partir da presença do espírito dentro da matéria. Nós vemos um veículo, né? Para dar exemplo de um veículo, quando um veículo ou grandes aeronaves, quando elas estão ali paradas, ali, não consegue se mover. Assim que a alma entra dentro dela, ela consegue se locomover para várias partes. Tem uma parte que eu vou ler aqui do 8, né, que chama Cosmogênese Védica. Apreciamos a dinâmica da criação do universo como descrita nos Vedas, a energia espiritual e a energia primordial, o ponto de partida de onde tudo provém.
Tecnicamente, essa energia primordial é chamada Pradana, que eu falei que Vishnu cria primeiro os elementos materiais, chama Pradana. A energia espiritual pura é a energia espiritual pura, dando partida do nosso processo de criação, o fator tempo e os 3 gunas são introduzidos a este Pradana, que passa a agitar-se. Esse estágio chama-se Mahatattva. Então, Pradana, depois da agitação do Pradana, torna-se Mahatattva. A partir daí, devido à ação dos 3 gunas, dos modos da natureza, desenvolvem-se 3 ramos de evolução. As energias vão se desdobrando, produzindo dos mais sutis aos elementos físicos, os diferentes ingredientes que constituem nosso ser. São assim produzidos Ahankara, falso ego, Buddhi, inteligência, Manas, mente, e os 5 tamantras, ou objetos dos sentidos, a saber, Rupa, forma, Rasa, gosto, Gandha, cheiro, Shabda, som, e Sparsha, tato. São manifestados os 10 sentidos, a saber, os 5 Gyanendriya, sentidos de aquisição de conhecimento, olho, nariz, ouvido, língua e pele, e os 5 Karmendriya, sentidos de ação, as mãos, os pés, a fala, a evacuação e a procriação. Por fim, os 4 fluxos de energia, originalmente espiritual, se cristaliza, são manifestados os Panchamahabhutas, os 5 elementos físicos, terra, água, fogo, ar e éter. Até este ponto é considerado uma criação primária. Esses elementos são criados pelo próprio Vishnu. E aí, quando Vishnu cria Brahma, e Brahma usa esses elementos, ele já está em poder dos elementos, aí ele passa a criar as formas, todas as formas dentro do universo material é criado por Brahma, mas com esses elementos já foi criado por Krishna mesmo. Até este ponto é considerado uma criação primária. Com esses ingredientes acontece a segunda parte da criação, a criação secundária, quando são criadas as formas tanto dos seres animados quanto dos inanimados. Esta fase da criação é feita por a primeira criatura do universo, que é Brahma. Vou fazer um comentário pequeno sobre isso, porque tem um exemplo que é o seguinte, para fazer um imóvel, um prédio, se usa assim um grupo de pessoas, né? Não só pedreiros e ajudantes, mas tem também a parte intelectual, que é o arquiteto e os engenheiros. O arquiteto, para construir um imóvel, ele precisa dos ingredientes, né, que é pedra, água, areia e cimento. Tudo isso são criados previamente para que o engenheiro e o arquiteto possam construir um imóvel. Então, o que está escrito nessa parte que eu li é que Vishnu cria os elementos e deixa à disposição de Brahma para que Brahma, o criador secundário, possa utilizar desses elementos para criar as formas do universo. Então, Brahma é o criador secundário. E esses elementos que está descrito no verso são para a criação desses elementos. E o Pai citou aqui esse verso aqui, no Bhagavad Gita está escrito esse verso que eu li agora, é passagem do Bhagavad Gita, e o Pai sempre usa o Bhagavad Gita para comentar sobre o Srimad Bhagavatam, porque o Bhagavad Gita é a base do conhecimento. Então, o que é Gyanendriya? A palavra em sânscrito, Gyana, conhecimento, e Indriya, sentido. Então, quando se junta Gyana e Indriya, então uma terminada em vogal e a outra também, aí junta, faz uma palavra só, Gyanendriya, chama Gyana e Indriya. São sentidos de conhecimento, né? O conhecimento é olho, nariz, e tudo entra pelos sentidos, né?
O sentido em contato com os objetos do sentido adquire esse conhecimento. Conhecimento pela audição, conhecimento pela visão, conhecimento pelo cheiro, né? Eu quero saber o cheiro de tal coisa, eu uso meu olfato. Então, esses são os órgãos do sentido. E Karmindriya, que foi citado aqui também que eu fritei, o karma, a ação e atividade. E indriya, sentido. Então, quer dizer, os sentidos de ação. Quais são os sentidos de ação? As pernas, os braços, tem o órgão de procriar, né? E o órgão de evacuar. Esses também são os sentidos de ação que são criados tudo junto nesse verso que foi lido aqui do Srimad Bhagavatam. São as energias que trabalham para servir o Supremo. Então tudo isso é criado por Krishna, né? Ele cria as formas e dá para a entidade viva a oportunidade de poder usar esses sentidos para servir o Supremo. Então, esse Mahatata que falou aqui, o Prabhupada falou aqui no final, dos yogis. Aqui foi citado no verso que os yogis, eles têm muita potência através da Asta Siddhi. Yoga Siddhi, uma entidade viva pratica yoga, ele consegue ter poderes, poderes limitados. E tem poderes ilimitados, não está no verso disso, é que Krishna tem poderes ilimitadamente, mas a entidade viva pode ter parte desse poder, mas porém limitado. Podemos ver assim dentro do mundo, tantas pessoas muito ricas, né, que têm muito dinheiro. Eu estava vendo um dia falando sobre, na época da pandemia, né, sobre as pessoas mais ricas do planeta, que eles estão juntos, eles discutem como governar o mundo. Eu não lembro de todos eles, eu sei que eu lembro de uns dois. Eu sei que um é Bill Gates, o outro é Jeff Bezos, e o outro é Elon Musk, parece. Então, tem mais um outro eu não lembro. Eles têm muita riqueza, mas ele não é igual ao Krishna, que possui toda a riqueza. Né? O resto, Krishna é o mais rico, o mais belo, o mais poderoso e mais renunciado. Então, as pessoas podem ter uma grande parcela da opulência de Krishna, mas não é ilimitada. Então, ela está sempre limitada. Se ela tem muita riqueza, mas ela não tem muita beleza. Se ela tem muita beleza, mas ela não é renunciada. Então, não tem ainda dentro do mundo alguém que possa ter essas qualidades totais ou ilimitadas. Mesmo que seja limitado, mas não tem tudo. Vai faltar alguma. Se a pessoa é muito bela, mas não tem dinheiro. Às vezes tem muito dinheiro, mas não é muito bela. Então, isso é assim, a gente podemos ver isso. Experiência. E outra vez também são pessoas que têm muita beleza, tem uma Miss Universo, que é a mais bela do universo, mas só simplesmente uma beleza, mas às vezes ela não é mais rica porque ela tem que trabalhar. Mas Krishna tem todas as opulências, para comparar sobre o resto aqui. E no comentário que Krishna tem todas as opulências e ninguém pode superar Krishna em opulência. E agora dentro dessa energia que a gente discutiu aqui, de energia material, né? E energia foi lida aqui no verso, né? E a energia mais importante que nos faz conectar com Krishna, né, é a energia espiritual, né? Porque no Bhagavad Gita, Krishna já falou aqui, né? Falei aqui uns versos do Gita que eu citei aqui. No 8.5, 7.5. Isso fala apareyam itastuanyam prakitim vidi miparam jiva bhuta mahabahu yaedam daryat jagat. Ó Arjuna, além dessa natureza inferior, ó Arjuna, de braços poderosos, há uma energia superior minha, que são as entidades vivas que lutam com a natureza material e sustêm o universo. Então, a energia de Krishna, essas energias de Krishna que foi criadas aqui, energias materiais, sem vida, elas têm movimento, como eu te falei, pela segunda energia que foi escrita aqui no verso 7.5,
que além dessa energia material, existe uma energia superior, né, que é as entidades vivas. Né? E a matéria sozinha ela não tem força de movimento. Ela precisa do espírito para movimentar-se. Então, a entidade viva precisa estar conectada com Krishna, usando a energia material para servir o Supremo. Ela não pode fazer uso exclusivo dela para desfrutar da energia material. Aqui, Krishna tem outro verso do capítulo 8 do Bhagavad Gita: Parastasmat bhavonyo vyato vyakta sanatana yasa sarveshu bhuteshu nashatsu navinashati. Porém, existe uma outra natureza que é eterna e transcendental a esta matéria manifesta e imanifesta. Ele é suprema e única. Ela é suprema e única e não é aniquilada quando tudo este mundo é aniquilado. Essa parte permanece como é. Então, essa energia espiritual de Krishna que Krishna fala no Gita, que é superior à criação material, essa energia não é destruída, né? A energia espiritual de Krishna. E a entidade viva faz parte dessa energia. Então, por que Krishna está citando isso? Porque aqui no mundo não pode uma energia não pode trabalhar independente da outra. A energia espiritual precisa da cobertura material e a energia material precisa do espírito para movimentar-se. Então, para dar um exemplo também que eu achei interessante, que Maharaj sempre cita, é que Prakriti e Purusha são a mistura dessas duas energias que eu acabei de falar. A energia Prakriti é energia inerte e Purusha é energia espiritual que movimenta Prakriti. Então, Prakriti ele é considerado um cego, uma pessoa cega, mas porém que tem perna e anda, mas não enxerga, não consegue andar porque não enxerga. E Purusha enxerga bem, tem força física, enxerga bem, mas não consegue locomover porque não tem perna. Então o que Krishna fez? Então Krishna supõe que junta as duas energias. Então Purusha sobe nos ombros de Prakriti, então vai guiando. Então Purusha guia Prakriti, né, para caminhar. Isso é muito interessante, porque já ouvi isso um dia no mar, entre dois seres, um camarão e um peixe. O peixe era cego, o camarão cego e o peixe guia o camarão. O camarão adquire alimento para o peixe. Isso já vi. Então, Purusha está aqui, tem essa combinação, porque um não pode viver independente do outro, porque senão não dá certo. Tem que ter os dois, porque é isso que Krishna criou o mundo assim. Essa é a ação de Krishna mesmo. Né? Dentro do mundo, a entidade viva, o movimento, que é a entidade superior, precisa estar em conexão com Krishna. E a alma, as entidades vivas, as almas, pode usar a energia material para servir a Krishna, para que ela possa vir um dia desprender da energia material, porque a entidade viva, sendo pura, não precisa da energia material para poder sobreviver. Ela é pura, e o mundo espiritual é direto com Krishna. Já que estamos aqui dentro do mundo, precisamos sair para voltar para o mundo espiritual, porque não precisamos usar a energia material, porque a energia material só é usada pela entidade viva aqui no mundo, fora daí precisa, né? Então, no mundo espiritual não precisa. E os três modos da natureza, junto com tudo isso, é que causa o aprisionamento da entidade viva aqui, né? A entidade viva ela tem três modos, né? Bondade, paixão e ignorância. E com o trabalho que a entidade viva produz nesse mundo, gera o aprisionamento. Não tem que libertar. Vou citar mais um verso que Krishna fala. Então, aí Krishna dá umas dicas, como é que a pessoa pode fazer para poder resgatar essa consciência espiritual verdadeira, que sem precisar da energia material, né? Ela possa viver eternamente com o seu corpo espiritual, sem precisar da cobertura material, né? Então, essa é a meta que Krishna nos explica. A consciência de Krishna é dada mais para isso. Mai eva mana
Adatsua, Mai Budim Iveshaya, Nivasyais, Mai Eva, Ata Udam Na Samshaya. Simplesmente fixa sua mente em mim, a suprema personalidade de Deus, e ocupe toda a inteligência em mim. Desse modo você viverá sempre em mim, sem sombra de dúvida. Bhagavad Gita 12, 8, serviço devocional. Então, aqui para poder deixar de envolver psicomatéria e ficar aqui dependendo um do outro, a gente precisa se render a Krishna, né? E procurar estar sempre pensando em Krishna. Isso é um processo de bhakti. E sem pensar em Krishna, sem se dedicar a vida que a servir a Krishna, a pessoa não pode ter sua vida espiritual perfeita. Aí vão precisar sempre nascer aqui, e nascendo aqui tem um corpo material, pegando um corpo material tem que ter sofrimento, e aí a pessoa não pode ser feliz. A natureza da alma é feliz, né? É feliz por natureza. A energia superior, como Krishna falou no Bhagavad Gita, a energia superior, a entidade viva faz parte da energia superior, não faz parte da energia material. Então ela tem que se deixar isso de lado e viver com Krishna. Outro verso do capítulo 18, Krishna falou: Mamana Bhavamat Bhakto Yajimam Mamaskuru Maeva Ishasi Satyante Pratijani Priyosime. Pense sempre em mim, converta-se em meu devoto, adore-me e ofereça-me suas homenagens. Desse modo você virá a mim sem falta. Eu não prometo isso porque você é meu amigo. Isso é amigo de todo mundo, mas assim, ele também tem uma certa apego aos devotos, né? Ele gosta de todo mundo igual, mas com devoto é diferente. Não que ele discrimina, mas é porque é a função da pessoa desenvolver com Deus um relacionamento amoroso, né? Enquanto o outro não está discrepando desse relacionamento, então isso deixa ele à vontade, né? Porém, não tem que dar muita bola para ele. Quem vai dar bola para a pessoa que não gosta de você? Ninguém vai. Então, Krishna está sempre atento para nos dar a oportunidade. E das ocorrências de Krishna, eu esqueci de falar a mais importante é a renúncia. Krishna também é renunciado, porque ele renuncia o direito que a entidade viva tem de servir a ele. Então, a entidade viva teria por obrigação servir Krishna, mas Krishna renuncia isso, então chama livre-arbítrio. Ele dá o livre-arbítrio a nós para que nós possamos decidir se serve a ele ou não. Então, essa é a renúncia que Krishna tem. A renúncia dele é essa, é importante que tenha essa. E aí ele fala assim: você não é obrigado a servir a ele. A gente pode ficar aqui? Pode. Quer ficar aqui eternamente? Fica. Nascendo, morrendo, uma hora você está lá em cima, outra hora você está cá embaixo. Vai para os celestiais, só para os infernais, e fica aqui no meio. E a pessoa pode escolher. O livre-arbítrio nos dá essa oportunidade de ficar aqui, né? Mas podemos sair, podemos só se Krishna. Só associar com os devotos e cantar o santo nome de Krishna. Eu vou repetir o verso aqui para ver se está tudo certo. O verso é o seguinte, eu vou finalizar com esse verso. O Senhor estava sentado em seu trono e estava rodeado por diferentes energias, como as 4, as 16, as 5 e as 6 opulências naturais, juntamente com outras energias insignificantes, a caráter, temporário. Mas ele era o verdadeiro Senhor Supremo e desfrutador da sua própria morada. Espero que todos sejam satisfeitos. Se tiver alguma pergunta ou comentário, por favor, possa. Qual verso?